Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Dia, sim, ouvindo bem. Estão conseguindo me ouvir aí legal? Ok, ouvindo bem também. Bom dia. Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, vamos falar hoje do assunto complicado, né? Difícil, que é o tal do Airbnb. A gente nunca sabe, né, o que está por vir aí para o síndico. Eu costumo dizer, né, que tudo que pinta de novo, pinta para o síndico, né? A gente começar a pensar, algum tempo atrás, a gente teve a LGPD, aí o LGPD vem para o síndico, aí depois do LGPD vem as questões da curta temporada, vem para o síndico também, aí depois das curtas temporadas vem o carro elétrico, vem para o síndico também, aí vem a NR1, vem para o síndico também, e aí agora também vem o negócio de piscina também, vem para o síndico também. E agora o Airbnb mudou de novo. E de novo vem para o síndico. Assim, não tá fácil, né? Cada meio-dia vai mudando, vai alterando aí, a gente vai vendo o que a gente faz, o que não faz. Olha, não é fácil, gente, é difícil. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar desse assunto. Antes da gente começar a falar, deixa eu pedir uma gentileza muito grande para vocês. Por favor, quem puder, coloque aqui no chat da onde que você está falando, de qual cidade, enfim, coloca aqui, por favor. Né? Eu estou aqui chamando o pessoal aqui do grupo aqui para vir também. Vem aqui participar com a gente, então coloca aí a sua cidade. Hoje eu tenho o prazer, gente, de estar numa cidade que eu gosto demais. Né? Vocês sabem, eu estou aqui hoje em João Pessoa. Estou em João Pessoa hoje aqui. E, inclusive, aqui eu já tomei conta até aqui, né? Aqui da sala do meu amigo Inaldo Dantas. Aí, eu estou aqui na sala do Inaldo Dantas, aqui, ó. Para quem não sabe, gente, o Inaldo, ele é um cara que ele é... Deixa eu que sumiu minha foto aqui. Ele é um cara que ele é fã do Ayrton Senna. Então, o Inaldo é muito fã do Ayrton Senna. Então, esse aqui é o escritório do Inaldo. Vou mostrar aqui, o Inaldo não está aqui, ó. Mas sumiu o meu nome aqui. Cadê aqui? Deixa eu colocar aqui, ver se consigo colocar para aparecer o meu nome. Aqui a minha imagem, não estou vendo aqui mas vocês estão me vendo aí, ó. Esse aqui é o escritório do Inaldo Dantas, ó. O Inaldo, além de síndico, de advogado, gente, o Inaldo também sabe o que, pessoal? Ele é pintor. Então deixa eu mostrar para vocês, ó. Esse quadro aqui, ó, foi o Inaldo que pintou. Olha! Inaldo pintor, ó. Esse aqui também foi ele que pintou, né? Esse aqui, ó, tudo quadro que o Inaldo pintou. Esse quadro aqui ele ganhou de um aluno dele, aqui, que fez curso com ele de síndico, e aqui tá a estante dele aí, ó, com tudo que ele tem do Ayrton Senna. Ele é um fãzão do Ayrton Senna, todos os carros do Ayrton Senna, enfim. Ó, aqui tem do lado da mesa dele, aqui tem um outro negócio aqui também de carro também. Então ele é fã do Ayrton Senna, capacete ali, réplica, tudo. Inaldo é uma figura. Hoje ele me emprestou aí o escritório dele, até o paletó dele ele deixou aqui, ó. Ele me emprestou o escritório dele hoje aqui para a gente conversar sobre esse tema aí. E para quem não conhece o Inaldo aí, fica a minha sugestão, siga lá, @Inaldo Dantas. Inaldo, eu sempre digo, né? Inaldo é um mestre aí, é um cara que conhece muito de condomínio. Inaldo está nessa área desde 1982, acho que ele está. Então ele é uma enciclopédia. Eu digo aí que o Inaldo é uma Barça. Né? Ele conhece muito da área aí. Tá bom, gente? Bom, antes da gente começar aqui, deixa eu agradecer sempre algumas empresas que estão com a gente. Está sempre conosco a Ceros Bank, sempre participando conosco. Aí, se você precisa de uma garantidora, conversa com eles. Quem também está sempre conosco aqui também é Folk Portaria Remota, que é uma empresa que atua na área de portaria remota aí em todo o Brasil. Também está aqui com a gente a Singular Facilities, que é a empresa de facilities voltada para o setor. E também estou aqui, gente, divulgando aí a Clube 5, que é o nosso clube de síndicos. A gente está sempre junto, batendo papo, conversando. E também junto conosco é meu síndico IA, que é aí uma plataforma de IA voltada para síndicos. É um negócio muito bacana que ajuda demais. Tá? Deixa, ó, tem bastante gente chegando por aqui, pessoal. Olha, o Duílio está por aqui, lá de São José, o Seno, lá de Porto Alegre, o Duílio de São José dos Pinhais, a Maria, lá de Belo Horizonte, o Paulo de Curitiba, o Flávio de Curitiba, a Eliana de Curitiba, a Alessandra
São Paulo, o Luiz lá de Itapema, o Darcy de Curitiba, a Maria Reis aqui de João Pessoa, o Luiz Gustavo de Curitiba, o Luiz também também é advogado, também é um prazer ter você por aqui, a Lígia de São Paulo, o pessoal lá de Guarujá, Ana Maria Correia de Curitiba, Ana Maria de Curitiba, a Carla de Cuiabá, Rosenilda de Mauá, Anselmo de Itapuá, enfim, gente, muita gente. Eu não sei, Carla, eu acho que ele não vende os quadros, viu? Eu acho que os quadros do Rinaldo aqui digamos, eu acho que é a fuga do estresse de condomínio que ele faz aqui, viu? Meu amigo Giovanni Bazella, deixa eu mandar um abraço pro Giovanni Bazella. Hoje é aniversário do Giovanni Bazella. Ele aparenta que tem aí uns 60 anos por causa da vida condominial dura, né? Mas ele acho que deve ter uns 40 anos lá, mas o Giovanni tá meio judiado, coitado. Mas enfim, Deus te abençoe, meu amigo. Não liguei para você ainda, mas vou ligar aí para te dar um abraço, tá? Mesmo de longe aí, eu vou ligar para te dar um abraço. Beleza? Deixa eu começar aqui. Anselmo, você levantou a mão? Você quer falar alguma coisa, Anselmo? Anselmo? Eu acho que não sei se levantou a mão por acidente. Deixa eu trazer aqui já, pessoal, aqui para a tela principal, a minha querida amiga aqui, doutora Luciana Lozic. Doutora Luciana e eu, para quem conhece... Boa tarde, pessoal. A gente já enfrentou muito BO junto, né? Estamos enfrentando ainda. Feliz aniversário, meu amigo. Felicidades para você aí. Enfrentando ainda, né, doutora Luciana? Muita coisa junto. E hoje, gente, a gente vai falar de um tema aí que é complicado demais, porque até então tinha algumas decisões que falavam assim, agora tem outras decisões que falam assim. A gente está mais perdido que amendoim em boca de banguela. É difícil. E eu acho que é importante a gente ter essa sinalização, né, doutora Luciana? Do que, de fato, a gente faz sentido, para onde a gente vai. Se você tem alguma pergunta, gente, da área aí, por favor, vai colocando aqui, para a gente poder debater, para a gente poder conversar junto, tá? Vai colocando aqui, que eu vou repassando aqui. Doutora Luciana, vamos lá começar? Vamos tentar dar uma luz sobre o tal do Airbnb, alocação de curta temporada, esse BO aí que está tão grande para o nosso lado? Pessoal, é difícil explicar essa questão. Nós que somos advogados, nós conseguimos entender de um jeito. E para explicar para o síndico isso, a gente tem que ser muito didático. Então, se eu não for didática, se vocês não entenderem o que eu falar, vocês, por favor, pode perguntar, pode colocar no chat, porque há termos jurídicos, Paulo, que não tem como a gente fugir quando a gente fala desse assunto. Então... nós temos hoje um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que é um posicionamento atual, que saiu agora, tem alguns dias, e ele está confundindo muita gente. Então, o pessoal está falando para mim, mas saiu uma lei, mas pode, mas não pode, o que eu vou fazer? Eu notifico quem tá fazendo Airbnb, o que eu faço? Então, para isso, a gente tem que puxar o histórico para que eles entendam desde as 3 decisões mais importantes do STJ quanto ao tema. E aí eu vou falar de cada uma das decisões, e se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão perguntando, e a gente vai respondendo. Pode ser assim, né, Paulo? Eu mutei o meu aqui. Pode, claro. Uhum. Vamos fazer assim, dessa forma. Vão colocando as perguntas aí, gente, tá? Que a gente vai conversando aqui. Pessoal, então assim, o primeiro momento do STJ, da primeira decisão sobre o Airbnb, foi em 2021. O que eles entenderam? Que eles admitiam condomínios residenciais, que os condomínios poderiam proibir Airbnb e locações por curtíssima temporada. Então, a gente fala que o Airbnb, a gente chama de Airbnb, mas hoje tem outros nomes para essas plataformas digitais que fazem a locação de curtíssima temporada. Porque a locação de curta temporada, ela é até 90 dias, né? Então, essas são de curtíssima, de 1, 2, 3 dias, 10 dias. Então, são aquelas que realmente causam problemas para o condomínio. Por quê? Porque há grande circulação de pessoas, muitas vezes a gente não consegue controlar o cadastro dessas pessoas dentro do condomínio, muitos condomínios não têm sequer portaria para ficar recebendo esses hóspedes. Então, é de fato uma atividade comercial, mas a gente chama de locação de curtíssima temporada, que não é regida pela legislação. Então, hoje, se a gente falar em Airbnb, nós não temos uma lei que estipula o que vai ser permitido e o que vai ser proibido. O Airbnb, ele é um instituto que veio de fora, né, os outros países já utilizavam essas locações e veio para o Brasil.
Fora funciona muito bem, mas no Brasil não, né? Como todos os outros institutos, nós temos problemas, nós temos burocracia, nós não temos lei. E quando a gente não tem lei, o que a gente começa a fazer? Usar os fatos, trazer a questão social. Então, tudo isso vai gerar o quê? Jurisprudência, vai gerar julgado. Então, assim, fato é, não temos uma lei. Então, o STJ julgou semana passada, mas não é uma lei, é um caso julgado pelas turmas, que é um entendimento que ele não é obrigatório, ou seja, ele não é um entendimento que a gente chama de vinculante, mas é um entendimento super importante. Por quê? Porque os juízes vão começar a ter opções para basear, para fundamentar suas sentenças em primeiro grau, em segundo grau, porque o STJ é um terceiro grau de recurso. Então, esses juízes, eles vão basear o entendimento deles nessas decisões que estão sendo proferidas pelo STJ. Então, o primeiro momento foi em 2021, onde a gente teve uma decisão de que os condomínios poderiam proibir Airbnb, essa locação de curtíssima temporada. E como que era feito isso? Só poderia estar na convenção, a alteração, e a proibição teria que ser por 2/3 dos condôminos, o que dificultava muito fazer essa alteração dentro da convenção. O segundo momento também foi a partir de 2021, onde veio uma outra decisão que afirmou que a destinação era exclusivamente residencial, o que já é incompatível com hospedagem rotativa. Então, se o condomínio tivesse essa destinação dentro da convenção exclusivamente residencial, isso já era totalmente incompatível com hospedagem rotativa, que é típica do Airbnb. E essa terceira decisão que nós tivemos agora, ela define que altera a destinação residencial do edifício, o que também precisaria de um quórum de 2/3 para conseguir essa autorização. Então, o que é isso? Se eu tenho hoje um condomínio residencial, ele teria que passar para comercial, com alteração de 2/3 dos condôminos, para que pudesse fazer esse tipo de hospedagem. Então, nós temos aí esses 3 tipos de decisão. A primeira decisão ela foi muito explorada, inclusive eu trabalhei em alguns casos que realmente já colocaram que poderia ter essa proibição direta negativa dentro da convenção, mas para alterar a convenção nós precisamos de 2/3, então esse é um caso que ele tem muita segurança jurídica, aliás, ele é o que mais tem segurança jurídica, que é você proibir. Hoje, nós temos diversos condomínios que eles já vêm com a convenção, que eles são destinados à alocação de curtíssima temporada, a unidades de loft, né, a unidades pequenas, muitas vezes, que servem só para isso, e as pessoas, nada impede que o morador também compre a unidade para fazer residência fixa dentro desses condomínios, mas eles já são destinados, eles já vêm com aquela convenção falando, é permitida a alocação de curtíssima temporada dentro deste imóvel. Então, hoje em dia, já vem escrito dentro da convenção. Mas os antigos, nós não tínhamos nada. Então, antes de 2020, antes de 2021, nós não temos nada nesse sentido que já venha na incorporação com esses instrumentos alterados. Então, ainda é válida essa norma, se a gente quiser proibir pela convenção, sim, ela é válida, mas ela é muito difícil. E dentro desse cenário, o que a gente vê para os condomínios? O grande problema do Airbnb é que a gente tem a segurança comprometida, muitas vezes a questão do controle de acesso, há geralmente uma perturbação do sossego, porque a pessoa pensa que ela está em um hotel e não dentro de um condomínio, né? Tem a questão da utilização das áreas comuns, que é complicado, cada dia um estranho dentro das áreas comuns. E agora o STJ entende também que há o desvio da finalidade residencial. Deixa eu ver, acho que tem gente com mão levantada, Paulo. Tem, exatamente. Deixa eu só aqui falar de algumas pessoas aqui. O Giovana está falando que é hospedagem, só que é maquiada. Aqui tem um que muda cada dia, a Ana Maria falando, né? Mas aqui a Márcia está com a mão levantada. Oi, Márcia, pode falar, querida. Cadê a Márcia? Lá, acho que a Márcia... Bom, Márcia, se você quiser, pode levantar a mão ali. Desculpa, eu levantei a mão sem querer.
Tranquilo, Tá querida. bom. Sem problema. Então Tá. tá. Então, E a falando Ana ainda desse. Pode falar, tem mais alguém? tem aqui, ó. A Ana está perguntando aqui, mas se a convenção é antiga? Se a convenção é antiga, aí tem que alterar a convenção. Ou se for residencial, a gente vai chegar no outro entendimento. Então, o primeiro entendimento que eu estou falando de 2021 é esse. Ele ainda é válido, você pode alterar a convenção por 2/3 e colocar a proibição, mas é difícil, porque muitas vezes os condomínios são grandes e a gente não consegue 2/3 para fazer essa alteração de convenção, tá? Então, esse primeiro É. entendimento. Oi, Lu, deixa eu só aqui Pode pegar um outro aqui, ó. Ó, o Walter está perguntando aqui. Olá, se na convenção não tiver a palavra residencial, essa decisão a doutora entende que se aplica? Se não tiver a destinação, porque assim, as convenções obrigatoriamente têm a destinação, tá? É um dos requisitos, pelo menos, quando a gente vai fazer uma convenção. Mas se não tiver a palavra residencial, aí o condomínio ele não tem destinação específica, nem residencial nem comercial. Aí sim tem que colocar na convenção a alteração. Ou você usa os 2/3 para incluir a proibição do Airbnb, ou também os 2/3 para alterar a convenção e já aproveitar e colocar expressamente essa destinação. Porque, pessoal, eu estou fazendo aqui um retrospecto, mas a questão da destinação hoje ela é muito forte. Então, se o condomínio é residencial, o STJ ele encaminhou, que foi o segundo entendimento, para isso. Ele falou assim: se o condomínio é residencial, nós realmente não poderemos fazer Airbnb. Então, isso foi o julgado de um caso, mas ele tomou uma proporção imensa, tanto que a maioria das decisões, eu estou falando a maioria porque quando não é lei, é uma jurisprudência, é um julgado, não é unanimidade, não é vinculante, então não é obrigatório. Mas a maioria dos julgados vieram se balizando nesse entendimento que o STJ, ele começou a diferenciar a questão da moradia. Ele veio falar assim, que condomínio residencial, ele não se compatibiliza com uma hospedagem rotativa, né? E a ideia central da STJ foi falar sobre a moradia, falar sobre essa locação residencial atípica e sobre essa hospedagem transitória. Então, dentro desse contexto, a locação residencial, ela pressupõe alguma estabilidade. O Airbnb, não, ele funciona como entrada e saída constante. Então, essas locações de curta temporada, entra um hóspede hoje, um hóspede amanhã, e isso aí aproxima da atividade de hospedagem e hotelaria. Foi isso que o STJ começou a entender nesse segundo julgado. Então, não é porque existe um contrato chamado de locação por temporada que toda atividade será considerada residencial. Mas o STJ fundamentou esse segundo entendimento, falando em respeito à destinação desses condomínios. Então, se o condomínio ele é residencial, uma locação desse tipo não vai ser compatível com a segurança dos moradores, com o sossego dos moradores, com a salubridade e com essa própria finalidade residencial. Então, nós viemos tendo inúmeros entendimentos de que só pelo fato do condomínio ser residencial, a gente já poderia barrar esse tipo de locação. Vamos lá. Isso, eu levantei sim. Oi, Walter, pode falar, querido. Não, então, desculpa a câmera, que eu estou com problema aqui na câmera, num lugar um pouco longe, aí se ligar vai truncar, mas aqui eu falo do Rio de Janeiro, e aqui tem muitos prédios que são muito antigos e as convenções são antigas. E não trazem a palavra residencial. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu vi no julgado do STJ que, se você pegar as partes que foram julgadas, está lá que o nome é Condomínio Residencial Saint-Tropez, está no próprio nome. E eu, inclusive, que a palavra residencial aparece 6 vezes naquela convenção. Só que, nas convenções antigas aqui no Rio, o que é muito comum é dizer que não pode jogos, alugar para partido político e etc. Então, por isso que eu fiz esse questionamento, porque o que acontece? Quando você tem essa alta rotatividade, tem questões que até o proprietário mesmo é mais difícil de você punir quando ele viola alguma coisa do condomínio. Eu costumo dizer que se você chega, por exemplo, um proprietário com 4 garotas de programa, que aqui no Rio tem muita questão do turismo sexual, você duvida um porteiro
proibir ele de entrar. Mas alguém que faz Airbnb, o porteiro tem a relação e proíbe. Então, a pergunta é porque o que está sendo divulgado é que hoje, para fazer, tem que ter os 2/3. Mas aí, essa questão que a doutora colocou da palavra residencial é porque destinação residencial é uma coisa que vai acabar ficando no subjetivismo de cada julgador, ou tendo a palavra residencial ou não tendo na convenção, isso a doutora entende que é um fator decisivo para entender de um jeito ou de outro. Obrigado, desculpa a demora na pergunta. Não, perfeito, perfeito. Eu nunca vi uma convenção, pelo menos as que eu já vi durante toda a minha carreira, que não tivesse essa questão da destinação. É até interessante, né, Paula, a gente saber que tem convenções que omitem, porque assim, as convenções elas são registradas muitas vezes na pressa da incorporação. Antigamente, então, se o condomínio for muito antigo, falta tudo. Tem condomínio que na convenção está escrito que tem elevador e quando você vai ver o condomínio foi construído sem elevador, ele é de escada ou piscina, ou outras coisas assim. Mas eu não duvido de forma alguma, Walter, que não tem essa palavra na convenção. Mas a destinação é independente, assim, se não tiver escrito, se o condomínio é residencial, as pessoas residem aí há anos, não há atividade comercial, nunca foi destinado ao comércio, é um fato de se provar que o condomínio é residencial, independente se a convenção tiver essa omissão, porque o legislador entende sobre os fatos. Vai ser mais difícil porque você vai ter que juntar mais provas, mas isso aí, se está escrito, ou se não está escrito, se está omisso, eu acho que é muito fácil a gente comprovar que o condomínio sempre foi residencial. Então, realmente, a finalidade do condomínio, a destinação do condomínio, ele foi erguido para quê? Para ser um condomínio comercial, para ser um condomínio misto, comercial e residencial, ou só de moradores mesmo? Então, isso aí, eu acho que é muito simples para essa questão de residencial, sabe? O interessante seria, sim, alterar a convenção, tanto para incluir a negativa de ter negativa ou, de repente, até a permissão, né, não sei como que os moradores pensam, quem decide é a coletividade, mas para que tenha a questão do Airbnb bem definida, a locação de curtíssima temporada, tem que ser por 2/3, por alteração da convenção, mas esses últimos 2/3, que é do terceiro julgado que a gente está falando, nós não estamos falando de alteração da convenção, a gente está falando de uma alteração de destinação. Veja que o 2/3 do primeiro julgado e do segundo julgado, os dois estão no artigo 1351 do Código Civil. Lá fala que para alterar a convenção é 2/3 e também fala que para alterar a destinação é 2/3. Então, essa foi um dos quórums alterados recente, dentro do Código Civil. Antes a gente tinha um quórum de alteração de destinação para passar o condomínio de residencial para comercial ou comercial para residencial. Era unanimidade, que a gente tinha um quórum unânime, que ele foi alterado para 2/3. Então, nós viemos aí com um terceiro entendimento, que é esse entendimento mais recente do STJ, que ele fala o quê? Que é esse que está todo mundo perguntando, mas esses 2/3 são para proibir, são para permitir, como que é isso? Não. Esse último julgado, ele fala que esses 2/3 vêm para fazer a alteração da destinação do condomínio. Então, se o condomínio quiser ter um Airbnb, ele tem que alterar a destinação de residencial para comercial. É esse o nosso julgado que nós temos. Então, ele fala que é importante que você veja essa questão da destinação. Ele foi um julgamento recente, né? Ele fala que foi o RESP da ministra Nancy Andrighi, foi julgado agora, em 7 de maio de 2026, e ele fala que a utilização reiterada das unidades por estadias de curta duração altera a destinação residencial, exige a aprovação de 2/3 dos condôminos e depende de alteração dessa convenção. Então, a gente altera a convenção na parte que está escrito sobre a destinação. Quando a gente aproveita esse quórum, a gente já pode claramente colocar se vai ser permitido ou não o Airbnb. Então, vocês vejam que a gente começou em uma linha que o STJ, ele entendeu que poderia proibir, foi o primeiro entendimento dele, e como que poderia proibir? Poderia proibir pela convenção, alterando a convenção, incluindo a permissão ou não. O segundo entendimento, ele foi diretamente dentro da destinação do condomínio, porque eles ficaram debatendo o que era esse Airbnb, o que era essa locação por curta temporada,
qual a natureza jurídica desse instituto. Então, eles definiram que realmente é uma atividade comercial, que tem gente que vive disso e que vai trazer um prejuízo para o condomínio no sentido de segurança, de sossego e de outras questões que a gente realmente verifica em condomínio. E agora nós tivemos esse terceiro entendimento, que é que a gente pode alterar a destinação do condomínio. Então, se você quer fazer Airbnb dentro do condomínio, você tem que ter autorização de 2/3 dos condôminos para fazer essa atividade comercial. Maravilha. Deixa eu abrir aqui Oi, desculpa, doutora. Eu só queria falar o seguinte, o que eu penso? Eu penso que os condomínios que nós verificamos Airbnb, geralmente, realmente é isso, a questão da segurança, ela é muito forte. E hoje, as pessoas utilizam o Airbnb não só para passeio, muita gente é para passeio, muita gente tem boa índole, respeita as normas do condomínio e tudo, mas tem gente utilizando o Airbnb para cometer pequenos crimes, então é muito séria essa questão, né, a gente tem uma vulnerabilidade dentro do condomínio, e a gente precisa realmente regular isso. Vamos lá, quem que vai falar? Vou abrir aqui para o Gilberto. O Gilberto aqui pediu a palavra primeiro. Oi, Gilberto, pode falar. Oi, Gilberto. Boa tarde. Doutora, aqui na região sul do Brasil, essa moda pegou faz 3 anos. Qual que é essa a moda, cidade? Santa Catarina, Florianópolis, tá? Ah, tá. Nós estamos. Eu estou em também, Curitiba também. Aqui a situação é bem complicada pelo seguinte: muitos imóveis de 20 anos, 25 anos, Beira-Mar Norte, por exemplo, tá? Uhum. Fica, a menina dos olhos aí de quem vem para cá. Lá está escrito: condomínio residencial, tal, home e resort. Ora, se já está escrito isso no nome do condomínio, condomínio Maria Home e Resort. Estou chamando Maria aqui para não falar o nome do condomínio. Aí, lá na convenção está escrito: esse condomínio é para uso exclusivo para residencial. Qual é o caminho? Só que tem pouca gente mora nesse condomínio, maior parte é para final de ano. Qual é o caminho da roça, como os outros, para chegar e dizer assim, vamos suspender o Airbnb? Home resort pode ser só um nome. A gente tem que ver se ele funciona como resort. Tem até o regimento interno dizendo quantas pessoas por quarto, enfim, o que pode, o que não pode. Tem até regimento. Então ele é um condomínio misto. Então vai ser discutível a atividade do Airbnb. Não, o condomínio é registrado como residencial. Residencial, mas na prática ele é misto. Então, o que vale são a realidade dos fatos. Se ele é um condomínio residencial, mas ele funciona como hospedagem, ele permite isso, inclusive no regimento interno. Se você tiver algum caso no judiciário, o juiz vai avaliar muito isso, a realidade dos fatos. Ele é residencial, mas ele não é que nem o condomínio do Walter, que tem só moradores e não tem nada na convenção, estipulando a destinação. Ele é um condomínio residencial, home resort, que tem um regulamento interno que permite hospedagem, já permite hospedagem. É de praia? Né? É de praia. É de praia, um condomínio praiano, que na praia vocês vão ter algumas regras que nós que não moramos em praia não vão ter, né? Que é a questão das férias, da alta temporada, então vai ser discutível, sim. Acredito que, assim, a finalidade é registrada como residencial, mas ele pode ter a característica de hospedagem, de natureza comercial, por conta até do regimento interno que vocês já têm, né? Teria que ir ao STJ, então. Não precisa, mas eu acho que vai ter que ter uma regulamentação. O que vocês têm que pensar é que, se vocês têm uma convenção e o regimento, esse hóspede que está passando essa temporada dentro do condomínio, ele não está desobrigado a respeitar as normas. Então, ele tem que se identificar, vocês têm que aumentar o sistema de segurança, tudo isso. Então, ele pode levar multa, ele pode levar advertência, ele tem que se submeter às regras do condomínio, né? Ele não está isento disso. Ok, obrigado. Imagina. Maravilha. Deixa eu passar aqui para o Luiz Ilanoro.
O Luiz é lá de Santa Catarina também. O Luiz é de Itapema, se eu não me engano, né, Luiz? Cidade Tá com o áudio ótima. fechado. Tá com o áudio fechado, Luiz. Deixa eu pegar aqui. Oi, Luiz. Tá com o áudio fechado ainda. Não estamos ouvindo aqui. Luiz, deixa eu pegar aqui. Meu Deus do céu. 8991. Isso. Tá com áudio fechado ainda, Luiz. Tá com o áudio fechado ainda, Luiz. Tenta abrir ele aí. Enquanto isso, nós vamos tocando por aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, gente, vai mandando aí. Ok? Eles Tem mais colocaram perguntas algumas aqui. coisas. Uhum. Tem bastante coisa aqui, na realidade. Ó o Duílio aqui, ó. O Duílio não, antes aí de Ivane. Olá, e como fica a questão do direito do proprietário? Eu acho que a Divane tá batendo naquele ponto, né? Pô, eu sou proprietário. Estão me cerceando meu direito, de repente, explorar? Com certeza. Ainda vi uma entrevista sobre isso essa semana, um proprietário bem revoltado, porque ele tem vários apartamentos em Airbnb, mas assim, a pessoa tem que consultar a convenção quando vai fazer qualquer tipo de atividade econômica. Então, infelizmente, o STJ ele está seguindo nesse sentido, e não é que vai tirar o direito do proprietário, mas vai restringir. De repente, ele vai ter que ter investimento em condomínios que são especificamente destinados à alocação de curtíssima temporada, né? Luiz, conseguiu liberar seu microfone? Não tá ainda, Luiz. Não tá. Não estamos te ouvindo, tá aqui. E não sou eu, viu, Luiz? É você que não está conseguindo aí, eu acho que, viu? Aqui tá liberado, meu amigo. Tenta aí. Deixa eu passar para Ana Maria aqui, então. Oi, Ana. Pode abrir teu microfone, querida. Boa tarde, tudo bom? Bem, e você, como vai? Tudo bem, Ana? Tudo bem, doutora? Bom, Então, aqui no prédio, a convenção é antiga, é de 35 anos atrás. Só que a convenção diz residencial, né? uhum. Então, a minha dúvida, então não precisa trocar essa convenção, né? Se ela já diz Não. residencial, não pode, é isso? Não precisa, Uhum. Teoricamente, o Superior Tribunal de Justiça está entendendo que se o condomínio tem a finalidade, a destinação residencial, não pode fazer Airbnb, tá? Porque tem um apartamento aqui que a cada dia é uma pessoa. A cada 2 dias, então você não consegue controlar. Eu ainda consegui fazer com que eles me mandassem o documento da pessoa, então fica identificado o documento, tudo, o carro, mas é inviável, né? Você ter pessoas, a cada 2 dias, pessoas diferentes no condomínio. E também gera um trabalho para o síndico, né? Porque se você não tiver como Nem fale. controlar isso, você que vai ter que ficar pegando essa documentação, enfim. É complicado, sim. Então tá, era essa a minha dúvida, então. Obrigada, viu, doutora? Imagina. Obrigada, Paulo. Agora, Nada. Aí, Oi, Luiz. Agora sim, Luiz. agora Agora sim, sim. é que eu estou cuidando do meu pet junto aqui, me atrapalhei. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu falo de Itapema, até tem um outro convidado meu aí também que está participando, que é o Anselmo, né? Aqui é uma cidade praiana, como vocês sabem, a gente tem algumas dificuldades. Além dos aplicativos, aluguéis por aplicativo, tem os famosos plaqueteiros. Ele chega 2, 3 carros com família, pegam aí os plaqueteiros na rua e entram no condomínio, entendeu? Na hora. Então, eu consegui aí aprovar numa Assembleia Extraordinária que não está proibida a locação da temporada, apesar de ser um prédio estritamente residencial. Eu consegui aprovar o seguinte: só é permitida a locação de temporada desde que seja efetuado um cadastro prévio na facial e entregue ao síndico a relação das pessoas, no mínimo com 24 horas de antecedência. Né? Então, aquele pessoal que chega aí, os plaqueteiros que entravam no... Isso acabou, né? Nesse último verão aí, já tivemos uma boa experiência, né? O tanto é que tem, das 22 unidades, tem 2 que aluga de temporada, já tiraram da locação de temporada e passaram para anual, que não deu certo aí esse negócio aí do pessoal entrar na hora, sem identificar, né? E nós temos também no nosso condomínio, é uma empresa aí de Itajaí, a STV, que é uma transportadora de valores, e ela é ligada diretamente à Secretaria de Segurança, né? Então, se por acaso a pessoa tiver algum problema,
ao identificar na facial, já avisa a Secretaria de Segurança. Ótimo. É. Até nós temos essa empresa aqui também. Até esses dias aconteceu um caso aí, que veio um pessoal para alugar, né? Daí ele queria saber sobre a segurança do condomínio. Daí eu informei, né? Como é que funciona e tal. Em 30 segundos, deu um chilique no cara. Isso aí é muito moderno para nós, vamos embora, entendeu? Então, realmente... Não, mas é ótimo. Ótima ideia para regular, né? Então, a gente conseguiu aí, eu acho que o Anselmo também, que é meu colega aí também, síndico do outro prédio, a gente é amigo, ele está participando, a dificuldade era muito grande. O tanto é que aqui também tem muitos turistas, a exemplo de Florianópolis, uruguaios, argentinos, paraguaios, né? E numa unidade dessas aí, ela alugou, preencheu os requisitos, só que colocou 22 pessoas dentro do apartamento. Nossa Senhora! Daí não, mas ainda bem que vocês conseguiram, porque é o que eu falei, cidade de praia, não tem como... Só que a gente notificou, multou e aplicou multa, a unidade foi mais de 5 mil reais foi multada, e agora tirou o pé, pediu desculpa, pagou a multa e enquadrou. Então foi, porque além dos aplicativos aqui na nossa região do litoral, aí, exemplo do colega de Florianópolis, né, tem muito disso. Na rua fica os plaqueteiros esperando o pessoal chegar e leva na hora, entendeu? Isso é um perigo, né? Então, verdade. A gente conseguiu essa alternativa, eu acho que de 22 participou 14 na Assembleia e 12 votaram favoráveis dessa medida, né? Tá ótimo. Porque isso aí não há implicação, não tem como. A gente não proibiu a locação, mas só criou alguns regulamentos. Eu acho que não tem nenhuma implicação jurídica, né, doutora? Não, nenhuma. Foi ótimo, foi ótima ideia. Foi uma ideia que deu para dar uma safada aí. Obrigado, viu? Bom que você já deu ideia para os outros. Obrigado. Obrigada a você. Quem mais? Ana, acho que Ana já falou, né? Tá com a mão levantada aqui, falar de novo? Já falou, né? Pessoal, vou ler aqui. O Seno falou que tá mais perdido que cego em tiroteio. Esclareceu mais agora, Seno? É hospedagem só que maquiada, é isso mesmo, Giovanni. Mas aqui tem um que muda a cada dia, a Ana falou. Sim. Giovanni, não tem nenhuma regulamentação, como se fosse distorção de hotelaria, praticamente, é isso mesmo. Mas e se a convenção é antiga? Eu acho que foi você que perguntou, né, Ana? Finalidade da convenção residencial. Rose, você está aí. Esse aqui foi do Walter, que ele já perguntou. Proprietário também, vamos lá, do Ilho. Tivemos situações que, por o condomínio ser próximo do aeroporto, tiveram 2 hóspedes diferentes no mesmo dia. O locatário estava fracionando os horários. Isso vinha gerando grandes transtornos. Utilizamos a convenção, como a doutora mencionou, o condomínio residencial, e com isso conseguimos fazer cessar as locações após algumas brigas. É isso aí, do Ilho. Que bom que vocês conseguiram. Tem gente que, às vezes, a gente notifica, mas as pessoas querem brigar, querem tentar fazer o Airbnb, daí tem que deixar eles entrarem na justiça, porque acho que é mais fácil, daí, nesse caso, discutir na justiça. Mas nossa convenção é residencial. Rose, aqui no nosso condomínio conseguimos proibir nesse entendimento da finalidade residencial. Sofremos muito aqui, comunidade que tinha parentes de todos os estados brasileiros e internacionais. Eu sei como que é. Vamos lá. Boa tarde. O proprietário, estando com atraso nas taxas condominiais, pode o condomínio travar o dinheiro provindo dessa hospedagem até mesmo para usar e não permitir o acesso? Brincadeira, hein? Estão tentando fazer Airbnb, estão fazendo Airbnb e não pagando condomínio. Vê se pode. Olha, pode, essa questão de penhorar esse valor vindo das locações, só que é demorado, porque você tem que passar por algumas fases dentro do processo de execução. Então, não é tão simples assim, já entra e já bloqueia esse dinheiro, mas é possível sim. Anderson, os condomínios deveriam tratar o Airbnb como um simples direito de propriedade do morador, ou como uma atividade que impacta diretamente a segurança, a rotina e a gestão coletiva do condomínio, um direito de propriedade do morador ou uma atividade que impacta diretamente a segurança, a rotina e a gestão coletiva. É basicamente tudo isso, né? Tudo isso a gente
trata como propriedade do morador, mas qual morador que você está falando? De quem está alocando ou de quem está residindo e não quer fazer essa alocação? E é uma atividade que impacta com certeza a segurança, a rotina, a gestão do condomínio, sem dúvida nenhuma. Mas como fica a hierarquia das leis? Porque é de domínio que o RI não pode contrapor a convenção, e esta não pode contrapor o Código Civil. Paulo, mas a gente não falou em contrapor aqui. No RI, a gente só vai estipular as normas para as pessoas que moram no condomínio, ou se hospedam, ou que visitam. Então, não há aqui falar em violação também de hierarquia de lei, tá? Na prática, só podemos permitir o Airbnb se alterar a convenção para comercial, ou se nela já permitir. Nos condomínios que não permite, automaticamente estão proibidos. O entendimento é esse, Flávio, que nos condomínios que não permite, automaticamente são proibidos. Nos que tiverem finalidade residencial, automaticamente não pode ter Airbnb, tá? Giovanni, sim, se já for residencial, altera para misto, que é comercial e residencial. Acho que ele estava respondendo. A destinação não deveria ser mista, pois se a destinação for comercial, não estaria impedido o uso residencial? Daniel, com destinação mista, não sei se é isso que você quer dizer, mas com destinação mista, a gente tem condomínio residencial e comercial juntos. Pois se a destinação for comercial, não estaria impedido o uso residencial. Condomínio com destinação só residencial, ele não permite moradia, tá? E vice-versa. Rose, estava falando do microfone. Do Ilho trouxe uma van cheia. Veio de ônibus. Gente, o povo é muito folgado com essa questão do Airbnb, né? Mas essa atitude pode ser questionada, pois quebrou a hierarquia legal e um advogado pode questionar facilmente. Paulo, você quer abrir o microfone para você explicar o que você está querendo dizer? É o Paulo Melete. Gente, antes do Paulo Melete falar aí, me dá só um minutinho aqui. Gente, seguinte, eu vou fechar minha câmera aqui, eu vou continuar acompanhando, a doutora Luciana vai tocar aqui, porque na verdade eu estou num outro curso aqui em João Pessoa, aqui, com o pessoal aqui. Então a gente vai iniciar aqui, vamos fazendo bate-bola lá aqui, e aí eu vou deixar minha câmera fechada aqui, vou estar acompanhando, mas a doutora Lu vai continuar aí, tá bom? Obrigado, Perfeito. Pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Pode explicar. Bem, como o colega ali falou, que ele criou no RI uma liberação para essa modalidade, e como tem a hierarquia administrativa condominial, se na convenção está escrito que é residencial, o RI não pode deliberar, porque está contrapondo uma lei, uma legislação superior. E aí pessoa, qualquer condômino pode judicializar isso e voltar como era antes, não impedir tudo. Mas porque ele não fez o que ele não poderia fazer é a proibição, ele não fez a proibição, ele só regulamentou a segurança, a entrada dessas pessoas, como que ia ser a câmera, e aí ele regulamentou isso em assembleia, e não tem problema, ele só reforçou a segurança, ele não fez proibição. Mas o que eu entendi foi que o prédio lá é residencial e eles criaram regras no RI de segurança para permitir. Para permitir a entrada de hóspedes, né? Foi isso que você fez, né? Posso complementar? Pode explicar. Não, doutora, não, já vinha, apesar de ser residencial, já vinha a prática há longo tempo de hospedagem, né? Só que não tinha regulamentação nenhuma, né? O que era a preocupação? O pessoal ficava, principalmente, não por aplicativo, mas os plaqueteiros pegavam, tinham a chave de acesso e entravam no condomínio e botavam lá dentro quem eles bem quisessem, né? E o que a gente fez? A gente fez foi, criamos aí agora a identificação facial, então tem um cadastro, né? Não foi proibido porque já tinha uma prática de locação. O que foi feito foi dificultar, na verdade, né? Tem que ter uma identificação prévia com 24 horas de antecedência, vem uma relação para o síndico e o proprietário tem que cadastrar na central de segurança da empresa, né? Então, diante disso, de pegar aquele aluguel imediato da rua e levar o pessoal, isso aí acabou praticamente, né? Então foi mais no sentido de segurança. E mesmo sendo residencial, acho que você já tinha alocação por temporada, por ser praia, né?
Exatamente, mais já essas vinha. épocas Era uma... de locação por temporada, Sim, aquelas até 90 dias, né? Isso, exatamente. Mas aí, se no documento maior, que é a hierarquia, está escrito que é residencial, eu entendo que é passível de judicialização. Um condômino que se sentir lesado, prejudicado, ele pode entrar na justiça e vai ganhar, porque vale o que está escrito para o juiz. Não, se ele Por quê? quiser entrar, aí é uma questão de direito individual, aí pode ser discutido, mas que não há proibição de regulamentação da segurança, não há. É isso aí. Não, Então, mas é que- para hóspede, independente, Mas olha só. ele não está falando só de Airbnb, de locação por curtíssima temporada ali. Ele está Não, ele- falando de hospedagem, de locação por curta temporada também, que é uma residência Não. de praia, né? O que eu entendi é que está usando subterfúgio de segurança para habilitar o Airbnb. E isso está incorreto em relação ao documento que ele falou, que está escrito que é residencial. Uma coisa é segurança patrimonial e das pessoas. A outra coisa é usar a segurança para mascarar uma liberação de aluguel de baixíssima temporada. Não é essa a situação. Eu acho que não é também essa Não é situação. não é essa a situação, até porque não tem nenhum aluguel por aplicativo aqui no condomínio. É justamente a maioria turista argentino, uruguaio, paraguaio, exemplo que acontece também em Florianópolis, o pessoal chegar e entrar na hora de mala e cuia e sem saber quem é, aberto por um corretor que a gente não sabe, estava realmente fragilizando e tinha já ocorrido problemas no condomínio. Então, o que foi fechada a porta aí em termos de segurança. É o que dá para fazer. Agora, se tiver judicialização, aí é uma outra questão. Aí é outra história. Uma proibição expressa, né? Você não fez a proibição da votação em assembleia, até porque não ia ter validade mesmo. Sem dúvida. Só foi melhorar a segurança. Perfeito. Vamos ver aqui. Paulo César, sobre a identificação facial, pode ser um tema? Tem pessoas aqui que pedem, mas não tem informação sobre. Identificação facial, não sei se ela está querendo que... Maria, você quer que seja um tema de live? Estou aqui, amada doutora Rose. Um abraço, Rose. Obrigada, doutora. É uma pergunta, na verdade, uma sugestão de fazer isso em outra ocasião, porque eu acho que hoje aprofundar nisso, não. Perfeito. Tá bom, obrigada. Ápice Sindicatura, resolvemos aqui cobrando taxa de mudanças. É uma boa também. Tem havido julgados permitindo Airbnb em condomínios residenciais, ou até mesmo condenando condomínios ao ressarcimento dos prejuízos de lucro cessante dos proprietários que realizavam a exploração do imóvel via Airbnb? Daniel, eu não acompanhei nenhum julgado nesse sentido, tá? Permitindo a Airbnb, a gente tinha bastante no começo, nessa questão que, na época da convenção, quando não estava expressamente proibido em convenção, a gente pegou bastante gente entrando e conseguindo direito de liminar de fazer exploração. Mas nos últimos anos, eu realmente não peguei. Olha que eu trabalho com bastante condomínio. Mas eu não peguei mais dando direito ao proprietário de permitir essa locação. E agora eu estou achando mais difícil ainda com essa evolução dos entendimentos, tá? Do Paulo, a gente já respondeu. Gilberto, condomínio resort citado tem 150 apartamentos de alto padrão e de grande porte. Estamos falando em torno de 160 pessoas diferentes por semana e muitas atividades de lazer, conforme dito o regimento prevê a locação, que é direto com o proprietário, com o usuário. Nossa, é bastante, Ele acaba sendo misto mesmo. Paulo Ferreira, problema de se mudar para mista, além de locação de curto tempo, também pode montar um escritório, um depósito, etc. Essa é uma questão que o STJ, ao meu ver, ele abriu, Paulo Ferreira, uma grande lacuna, porque quando a gente altera a destinação de um edifício de residencial para comercial, a gente não vai falar só sobre de locações por curtíssima temporada ou locações por curta temporada. Nós vamos ter ali a questão também de outras atividades comerciais. Se permitir uma, vai permitir várias outras, e aí realmente vai ser um problema.
Daniel, poderia enviar o número do RESP desse último entendimento? Eu posso sim, Daniel, vou pesquisar aqui, já mando para vocês. Gente, enquanto eu pesquiso, tem alguém que queira falar? Giovana. Eu gostaria também, se pudesse, mas eu aguardo a Pode falar, Walter, desculpa, pode falar. Deixa a Giovana falar primeiro e depois eu falo, não tem problema. Tá bom, perfeito. Giovana. Oi, então, a convenção é residencial, mas o regimento interno permite. Aí, afinal, eu não entendi. Pode, então tá certo. Se a regimento interno permite, não tem regimento problema. interno não pode permitir, tá, pessoal? Nem locação por Airbnb, nem por curtíssima temporada, não é um instrumento. Quem tem que permitir é a convenção, quem tem que proibir ou permitir é só a convenção. O regimento, não. Mas no regimento, tu não dissesse que a gente poderia colocar e deixar ter o Airbnb? Não. O que a gente falou, acho que vocês estão confundindo o caso do Luiz. O Luiz, ele fez uma regulamentação da segurança para a entrada de pessoas, de hóspedes, de visitantes. Ele fez por via Assembleia e colocou no regimento. Isso aí é permitido. Então, para todos os visitantes, para todos os hóspedes, por exemplo, mesmo que vocês tenham um condomínio residencial, vocês vão continuar recebendo visitas dentro da casa de vocês. Então, isso é permitido. Então, se vocês forem síndico de um condomínio, vai ter lá a pessoa que vai visitar, a pessoa que não é locação por Airbnb. Então, você pode regulamentar a segurança, como que essas pessoas vão entrar, qual é o cadastro de visitantes, qual é o cadastro de hóspedes, mas nós não estamos falando em permissão ou proibição pelo regimento interno, nem por simples assembleia. A Então, proibição, ela deve interno, estar dentro da convenção ou a permissão dentro da convenção, tá? Então, no regimento interno, hóspede não quer dizer locação de curta temporada. Hóspede Não. só dizer qualquer Isso não parente. quer dizer, exatamente. Eu não Hóspedes, posso regulamentar visitantes, pelo regimento interno a locação de temporada. não pode. Mas se eu Não. mudar a convenção para também comercial, ele vai virar comercial. Vão Isso, fazer exatamente. salgadinho dentro do apartamento, vão... É isso mesmo. Então, Essa o que é a eu faço grande pra lacuna. regulamentar? O ideal é você colocar proibição. Se vocês não querem que tenha hóspedes, colocar proibição dentro da convenção. Mas aí a se gente quer que precisa de um tenha? quórum de 2/3. Tá. E se quer que tenha, como hoje em dia pode ter, né, pelo regimento? Eu tenho Pelo que alterar regimento, não, a pelo convenção? regimento não pode, pelo regimento nunca foi válido a permissão de Airbnb, de locação por curtíssima temporada. O STJ nunca se manifestou nesse sentido, como a gente não tem lei, eles só falaram em convenção, eles nunca falaram em alteração de regimento interno, tá? Então, eu altero a convenção. A convenção, aham. Eu altero a convenção para comercial? Ou você altera a convenção para comercial, que a gente não indica, ou você altera a convenção para colocar a proibição, ou a permissão. Eu altero a convenção, deixo residencial, como sempre foi, Isso. só que coloco a permissão para locação de curta temporada. Se vocês quiserem permissão, sim, ou Sim. proibição. Uhum. De qualquer Exatamente. maneira, eu tenho que alterar a convenção. 2/3. Uhum. Com Tá bom, 2/3 dos obrigada. condôminos. Imagina. Ficou claro, pessoal, que não é pelo regimento que o Luiz fez uma regulamentação de entrada de segurança? É confuso esse tema mesmo, né? Por isso que as pessoas se confundem. Walter, Oi, posso falar? pode falar, por favor. Deixa eu tirar uma dúvida, doutora, porque assim, a gente está vendo o pessoal falando sobre regimento interno e convenção, mas todo mundo fica muito preocupado de poder, de alguma maneira, manter a paz condominial, né? Porque você se depara com os problemas do dia a dia. Aí, trazendo o exemplo aqui do Rio de Janeiro, eu vou te trazer uma experiência que eu venho vendo em alguns condomínios, que é a seguinte, que eu não sei se é o caso do Sul, porque lá talvez existam alguns prédios mais novos. Aqui no Rio tem prédios muito antigos, de 50, 60 anos, com convenções que realmente ainda falam em cruzeiros quando se fala em multa. E a questão é que muitos condomínios que começaram a permitir locações de curtíssima temporada diminuíram drasticamente a inadimplência. E muitos moradores também, que são pessoas de idade, começam até hoje a repensar, porque no início tinham dificuldade de manter um imóvel de repente, às vezes, de um tamanho maior, e hoje, até com esse tipo de atividade,
conseguem melhorar, os corredores ficam mais novos, às vezes mais cheirosos, porque você tem toda uma modernização dos apartamentos, um cuidado. E aí eu vi também que falando da questão do direito de propriedade, que isso é uma coisa que o STJ, não sei se chegou a falar, e talvez chegue isso ao Supremo, não sei se é possível, ele seria a palavra final sobre esse assunto. Agora, o que eu estou vendo na prática é que as decisões demoraram tanto para chegar hoje no STJ, nessa forma como foi julgada, que tem muitos condomínios que não têm residencial, por exemplo, e hoje metade das unidades fazem Airbnb, justamente porque se demorou para julgar, se demorou para... Será que realmente cada síndico ou os moradores tem que avaliar o caso concreto mesmo? Porque eu vou dar um exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. O pessoal, assim, não digo juridicamente apenas, mas, por exemplo, eu vejo que muito se fala do transtorno da ida e vinda de moradores. Eu vou lhe dizer que, em alguns condomínios que eu até conversando com síndicos, eu vi que não houve aumento de água, por exemplo, que aqui no Rio é meio que rateado entre os condôminos. Vejo que alguns apartamentos de Airbnb ficam mais vazios do que ocupados. E vejo também que até alguns condomínios reforçaram a segurança por conta do Airbnb, que aqui no Rio de Janeiro deixou de ser uma necessidade só do Airbnb. Como é que a senhora encara essa questão do que diz a lei, a jurisprudência, e do que o síndico tem que fazer hoje na prática para harmonizar a questão condominial? Porque hoje está virando meio que uma bipolarização, né? O pessoal do A, o pessoal do B, e aí fica aquela convulsão condominial, aí um começa a apontar o dedo para o outro. Você não pode fazer Airbnb, você tem que tirar a plantinha do corredor porque está invadindo a área comum. Como é que a senhora... de síndico, né? Como é que a senhora vê que poderia? Realmente tem que ver caso a caso? Essa é a questão. Com certeza. Não, tem que ver caso a caso, porque assim, a gente não está aqui para falar, não pode fazer, a gente está para falar a questão do STJ, né, do que o judiciário entende, mas tem que olhar cada caso, porque não é porque saiu um julgado, é o que eu falei, ele não é vinculante, ele é um entendimento majoritário, mas tem muitos condomínios que funcionam super bem com Airbnb. Super bem, eles têm finalidade residencial, porque é o que você falou, demoraram para julgar, é a realidade dos fatos. Ele é residencial, mas ele faz Airbnb, por exemplo, condomínios de praia que ficam praticamente o ano todo quase que vazios, e só fazem as locações em altas temporadas. Ele é um condomínio que no dia a dia ele não tem problema nenhum, e ele vai fazer essa locação em alta temporada. Então, cada condomínio é de um jeito, não dá para a gente generalizar e falar, olha, a locação por curta temporada é ruim para todos os condomínios, sem dúvida nenhuma, não dá para falar isso. A gente tem que analisar caso a caso e verificar a realidade dos fatos. Eu acho que a lei, ela é válida, os julgamentos são válidos, mas a realidade dos fatos, elas vão gritar dentro do judiciário. Então, se você tem um condomínio que funciona dessa forma, as pessoas não querem alterar, pronto, está resolvido. E mais, te digo mais, não vai ser a vontade do síndico, vai ser a vontade dos moradores. Para um síndico levar uma pauta dessa para a Assembleia, ele tem que ter muito embasamento do que ele está fazendo, a decisão que ele está tomando e o que ele vai levar, porque, de fato, é a Assembleia que vai decidir. Um quórum de 2/3, para você conseguir eleger um quórum alto. Então, a maioria tem que querer, e querer muito, tanto a proibição quanto a permissão, tá? Ficou esclarecido, Walter? Ficou sim, doutora. Muito obrigado. Imagina. Pessoal, mais alguém? Oi, doutora Luciana. Boa tarde, senhoras e Tudo demais bem, Nelson? Boa tarde. Não, é Anselmo. Alô? Anselmo. Tudo bem? A minha dúvida é o seguinte, moro em Itapema, né? Também tem um outro apartamento que eu mesmo faço locação em Gramado, e o que a gente percebe, principalmente em Itapema, é que os condôminos, eles fazem a locação por temporada, mas procuram maquiar, de certa forma, isto, e não informam. Colocam que são parentes, amigos, enfim, pessoas ligadas a eles, não locação. Então, fica muito difícil e gera um mal-estar tremendo. Já aconteceu alguns casos que a gente teve que administrar, né, de forma a evitar problemas com outros moradores. Com relação a esses 2/3, normalmente é difícil porque o pessoal, principalmente na região,
Eles moram em Mato Grosso, moram em São Paulo, moram no Rio, moram em Porto Alegre, Curitiba, enfim, por várias cidades. E quando você faz a assembleia, poucos participam. Teríamos condições de fazer isso aí através de, sei lá, uma carta oficializando e pedindo a opinião, né, digamos assim, se ele está de acordo ou não, em encaminharmos para todos os moradores, por consequência, através dessa, digamos assim, concordância ou não, através de uma carta, ao invés da assembleia, só para definirmos essa situação, porque eu acho que é muito difícil conseguir reunir os 2/3. Mesmo que a gente converse e procure colocar a importância desse fato, né? Mas né, sabe como é que é? Sempre que a gente faz uma assembleia, é 10% que participam. Os outros 90% não participam. Então, essa seria a minha dúvida. Só que não, Anselmo, não é válido, só por assembleia mesmo. Só para a assembleia mesmo, tá bom. Obrigado. O que você pode fazer é uma enquete, você pode fazer uma enquete que também não é válida para decisão, mas Sim. só para você entender o que a maioria dos condôminos quer. Hoje a gente consegue fazer essa enquete, de repente, por sistema de administradora, por WhatsApp, tem vários sistemas que fazem. Sim. Mas ela não é válida como decisão. Mas se você Ah, já tiver uma grande maioria, você já vai ter ideia do que os moradores querem e depois conduzir para uma assembleia, que hoje a gente pode fazer a assembleia por sessão permanente para obtenção de quórum. Então, ela é uma assembleia mais extensa, que você pode angariar votos. E aí, de repente, com a assembleia permanente, se a maioria quiser, você até pode chegar ao quórum de 2/3. Né? Perfeito. Pode ser virtual. Tá Perfeito. bom? Tá bom, muito obrigado. Quem que é agora? Oi, doutora, Nelson ou boa tarde. Daniel? Nelson. Vou dar a palavra Posso para o Nelson, falar? tá, O meu Daniel? rapidinho. Doutora, boa tarde. Boa tarde. O que eu vejo que tem ocorrido? Na verdade, as convenções antigas, né, que está só como residencial, e foram ocorrendo essas locações por temporada, foi dando algum transtorno, aí pegaram o regimento interno e fizeram algumas colocações lá, apontaram o que pode, o que não pode ali. E foi-se chegando até hoje, né? Então, condomínios que está só como residencial estão fazendo suas locações Airbnb baseado em alguma coisa que escreveram lá, quantidade de pessoas, relação de nominal, cadastro antecipado. Bom, foram colocando essas normas ali no regimento interno e foi se aceitando, né? E está ocorrendo até hoje. O que eu falo? Esses condomínios que estão nessa situação pode se manter ou realmente o síndico tem que se posicionar e falar, pessoal, agora a gente tem que tomar uma decisão. Modifica-se a convenção ou se proíbe. É isso mesmo, eu acho que sim, principalmente se estiver dando problema. Se não estiver dando problema, se forem normas, é porque eu não vi essas normas, né? Mas assim, se forem normas apenas de segurança para hóspedes em geral, visitantes, e não der problema, ok, mas eu acho que a partir de agora vai ser importante alguns condomínios tomar algumas decisões. Se as pessoas querem, se as pessoas não querem, tem pessoas que nem sabem que acontece o Airbnb. Então, o síndico tem que investigar, está prejudicando a segurança, está prejudicando o sossego, qual que é a maior implicação de ter uma locação desse tipo aqui? Isso aí tem que ser averiguado caso a caso. Então, você vai olhar para o condomínio, ver se está dando problema, se não está, se está funcionando, porque nos condomínios que funciona, como nos condomínios de praia, eu acho que a maioria das pessoas não vai ter interesse em proibir. Até porque quando eles estiverem fora, eles também vão querer fazer a locação por curtíssima temporada. Mas se for um condomínio pacato, um condomínio residencial, que já teve algum problema, aí vai ter que levar para os condôminos decidirem, tá? Tá, mas aí pensando na parte jurídica, para não ter complicação para o síndico, porque um dos proprietários pode se sentir, ele não quer que o condomínio que ele more seja dessa forma. E, por outro lado, já se foi conversado, alterado o regimento interno e se aceitou. E vamos dizer que na época ele perdeu. Ele ou não está presente, né, na verdade, e foi feita essa colocação dessas regras no regimento interno, e hoje ele fala, pô, mas eu não quero, nunca quis, é que eu não estava presente, então
ele pode até oficializar o síndico dizendo, ó, eu gostaria que cumprisse o que está na convenção. Aí eu fico naquela, pô, então Você ele tem está que... me pressionando, né? Ele está me Mas aí pressionando a cumprir. é o direito dele, né? Ele está Isso. exercendo o direito dele. Em condomínio a gente fala em direito coletivo, Sim, então, sim. mas tem que levar para a Assembleia decidir. A gente não pode se balizar por um condômino. É importante levar a opinião dele, chega lá, ele vota a favor ou contra, mas a gente, em condomínio, o síndico, ele tem que ser imparcial. Ele leva porque ele viu algum problema ou não viu algum problema e leva para as pessoas decidirem, né? É a melhor forma de você levar é a coletividade decidir, não é você sozinho, nem ele sozinho, né? Mas analisando bem esse cenário, ele vai estar correto, porque ele está pedindo para que se cumpra o que está na convenção. Uhum, exatamente. Né? Exatamente. Tá bom, obrigado. Tá bom. Daniel, eu vou te ouvir e vou encerrar. Vamos lá. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, e você? Tudo bom, graças a Deus. Então, eu fiz uma pergunta aqui no grupo, mas até para expor a minha situação atual e verificar qual seria a orientação. Tá. Primeiro é saber se existe algum processo ou alguns processos que estão para ser julgados na STF com a ponderação entre o direito de propriedade e o resguardo da destinação do imóvel. Eu sou síndico agora há 100 dias de um condomínio aqui, de um condomínio aqui na divisa entre Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, região de praia, mas tenho poucos imóveis que fazem Airbnb. Mas desde que entrei, no dia seguinte especificamente, já há uma pressão de um número considerável de condôminos que busca a proibição do Airbnb aqui no condomínio, mas sem assembleia. O condomínio aqui é um condomínio de 96, e eu não consigo alterar a convenção, não por conta das dificuldades de conseguir o número de votos, mas na dificuldade de conseguir registro no RGI, porque muitas dessas unidades, o proprietário já faleceu, estão em inventário, etc., etc., e você não consegue documentalmente 2/3 das unidades registradas direitinho no RGI para que quem vote, o RGI possa confirmar a propriedade. Então, a gente tem um problema documental muito grande. Com base nesses entendimentos mais recentes do STJ e no entendimento da destinação exclusivamente residencial, que é o meu caso, e com base nesse último entendimento, eu poderia, como síndico, passar a proibir o Airbnb com base nesses entendimentos. E desejo saber se a doutora, que está há mais tempo pesquisando isso, se teria algo para ser julgado no STF, para que eu não tome uma decisão e o STF venha e modifique esse entendimento do STJ. Eu entendi, essa é a dúvida de acho que da maioria dos meus clientes, tá? Eu posso proibir com segurança? Olha, nosso judiciário não tem segurança nenhuma para a gente fazer isso. A gente está proibindo, sim, com a maioria das decisões, tá? Então, assim, podemos falar que nós temos a maioria das decisões nesse entendimento de que a gente pode proibir pela finalidade residencial. Mas falar que é 100%, não. A segurança jurídica maior é você proibir realmente alterando a convenção. Essa é a segurança jurídica que nós teríamos. 100%, assim, deles conseguirem falar, ó, não tem como você ir contra isso no judiciário. Então, agora falar que, olha, é seguro, não é totalmente seguro. Eu acho que alguém ainda pode encarar um juiz de primeiro grau que vai deferir o direito ao proprietário e depois até mesmo no Tribunal de Justiça da região, até chegar ao STJ. Então, o ideal seria que nós tivéssemos uma lei, né, fazendo toda essa determinação, uma lei federal que determinasse, ó, é proibido nesse sentido, nesse, mas nós não temos isso, nós só temos realmente esses julgados. Então, podemos falar sim que é a maior parte do entendimento, que nós temos a maior força, mas não podemos garantir 100% da segurança jurídica. Mas saberia me dizer se no STF essa discussão já está em pauta? Não sei te dizer.
A gente só chegou até o STJ agora. Tem sim, deve ter sim alguns julgados no STF, no escritório nós não temos, tá? Porque os nossos julgados não chegaram só ao STJ, e não sei, pode ser que tenha, mas eu não tenho conhecimento. Se eu conseguir pesquisar, eu mando no grupo, então. Tá bom, Obrigado. tá bom, perfeito. Obrigado. Pessoal, eu vou encerrar, não sei se o Paulo vai voltar, mas eu agradeço a todos vocês que estiveram presentes. E se vocês tiverem alguma dúvida também, pode me mandar, tá? Se vocês tiverem pesquisa, Daniel, se você quiser me ajudar a fazer essa pesquisa, porque eu sou uma eterna estudante, eu digo. A gente dá aula, faz cursos, tem que ler julgados, então nós somos eternos aprendizes e eternos estudantes, tá? Eu também sou, eu só estou atolado com um escritório de advocacia mais a sindicatura Aí. de 100 dias. Tá vendo? Então, a sindicatura de 100 dias vai ser uma escola para você vai ver, você vai aprender mais que dentro do escritório. Doutora, posso só fazer uma última ponderação, que também já com essa questão do STF? Claro, pode. Desculpa, só porque a doutora falou, a gente falou, mudar a destinação do condomínio para comércio, né, comercial, que é essa lacuna. Mas, isso aí é terrível. Mas uma coisa interessante é que tem gente que defende, me corrija se eu estiver errado, que o Airbnb não seria nenhum comércio e nenhum serviço, até porque tem uns precedentes do STJ, dos tribunais, proibindo a prefeitura de cobrar ISS, justamente por entender que não cabe cobrança de imposto sobre serviço de locação de bem imóvel. E aí, claro, se fosse um serviço, você aluga um apartamento com uma série de serviços, café da manhã, é outra coisa, mas ficou essa lacuna mesmo, então, né, de Airbnb. Mas o STJ, nesses últimos julgados, tem entendido como atividade comercial, por isso que tem essa questão da alteração da destinação, tá? Maravilha, doutora, obrigado, hein? Então tá bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço a todos, e se tiverem alguma dúvida, se quiserem entrar em contato comigo, com o Paulo, nós estamos à disposição, tá bom? Para esclarecer o tema. Um abraço, até. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada.